Salve, salve rapaziada, beleza? Bora para mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos falar da seleção brasileira, aliás, vamos ver o que o Mauro César falou da seleção brasileira, né? Mano, eu tava esperançoso antes de começar essa Copa, mas agora tá batendo desânimo, hein, velho? Pra ser sincero, pra quem tinha Romário, pra quem tinha Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Pelé, Bebeto, hoje a gente tem quem? Rafinha, Vini Júnior, Matheus Cunha e Igor Thiago. É desanimador, velho. Bora pro vídeo. Antes da gente ir pro vídeo, deixar os créditos e agradecimento aqui ao canal da Jovem Pan Esportes e bora ver aqui o que eles falaram da seleção brasileira e se realmente nós estamos perdidos. Bora pro vídeo, rapaziada. O Brasil, tudo isso pra mim passa pela base. Quando o Boni fala da seleção que o Vampeta fez de não convocados, a gente tinha uma preparação de base. Aliás, eu quero só abrir um parentezinho. Morreu ontem o Guimarães, do Pequeninos do Jockey, foi um dos maiores descobridores de talentos do futebol brasileiro. Toda a grande base do São Paulo, Menudos, tudo. Todos passaram. São Paulo tinha um convênio com esses Pequeninos do Jockey, só para lembrar de alguns, o André, o Miller, todo esse pessoal que jogou lá. Tem um monte de gente. E ele morreu ontem, quero mandar aqui um abraço. Grande descobridor, olheiro, sabe? Lapidador de jogadores. Então hoje a nossa base, ela faz o quê? Ela é uma base para exportação. Você não se preocupa com o jogador para o mercado interno. Você faz isso aqui, é jogador grandão, jogador forte, jogador veloz. Jogador de habilidade. Inclusive rodou há pouco tempo na internet um técnico tirando um garoto do treino, porque ele driblava. Nós não fazemos mais para produção própria, para a nossa cultura. Cultura do futebol brasileiro, ela é a cultura do drible, cultura do jogador ousado. Nós estamos quebrando a nossa cultura quando a gente coloca um monte de jogador meia-boca estrangeiro aqui, quando a gente traz um monte de treinador meia-boca do exterior, com ideias diferentes, né? E aí a gente fica competitivo. Ou quando pega esse driblador e joga pra ponta. Tira, exato, você não vai... Para poder exportar. Isso, então o Brasil, ele deixou de ter uma cultura própria. Eu já falei 1 milhão de vezes, vou falar 1.000.001. Eu tive uma pós-graduação de futebol numa tarde em Milão, sentado durante 4 horas com o Johan Cruyff, e ele me deu essa felicidade, um cara maravilhoso, e ele falava o tempo, ele falou várias vezes, falou, olha, cuidado, porque o Brasil estava começando a mudar o jeito de jogar. Seleção de 90, seleção do Lazzaroni e tal. E vinha naquele momento até com bons resultados. E ele falava assim, cuidado quando você muda a cultura do seu futebol. Você tem problemas, você acaba tendo dificuldade. Que é o caso do Brasil, que é o caso da Itália. A Itália, quando ela começa a guardiolizar aquele time do Atalanta que dá certo, Sassuolo e tal, começa a jogar o Napoli, até um pouquinho do Arrigo Sacchi, oh meu Deus do céu, o treinador lá, o velhinho que fez sucesso. Bom, não vem ao caso, tanto faz. Mas começou a jogar de uma maneira mais aquele jogo coletivo, toca de passe e tal. Não é a Itália. A Itália é o catenaccio, é um time defensivo, é um time de contra-ataque. Essa é a Itália, que ganhou tudo que ganhou. A Itália, quando ela quebra a cultura dela, ela começa a ter problemas. E o Brasil quebrou a cultura de futebol dele. Então hoje, quem resolveu o jogo, como resolveu? Vini Júnior com drible. É a cultura do futebol brasileiro. Mas você olha o time do Brasil, ele é um futebol hoje, de um modo geral, né? O time com mais resultados nos últimos tempos no Brasil, Palmeiras. Como joga o Palmeiras? Burocraticamente. Com a cultura portuguesa de futebol. É por aí. Né? Mas assim, e aqui não estou colocando críticas específicas, estou dando um exemplo bem claro. É o jogo duro, é o jogo pesado, é o jogo pragmático. Não é o jogo do Brasil. Teoricamente, não é o jogo do Brasil. Não é. O Brasil só ganhou uma Copa, assim, que foi em 94, foi uma coisa bem pragmática e bem proposital. Quando o Parreira falou que para ganhar confiança, ele tinha que proteger o time e jogar a bola no Bebeto e no Romário. Então nós perdemos a nossa cultura de futebol. Quando você perde a sua cultura de futebol, você tem mais dificuldades. E o futebol brasileiro, hoje, é um futebol com dificuldade de identidade. A ponto de nós termos um cara que eu gosto, um cara que eu tive a oportunidade de conversar, é um cara muito legal, um dos maiores treinadores da história, mas é um técnico italiano. Tem uma cultura diferente da nossa. A gente traz um técnico absolutamente oposto. Era mais lógico você trazer um técnico espanhol que tem a cultura holandesa, que é a cultura do drible, da finta, da movimentação, que parece mais com o futebol brasileiro. E a gente vai buscar um técnico que está fazendo aqui
trabalhando mais pela cultura que ele tem, que é a cultura italiana, mas que se destaca por quebrar um pouquinho aquela coisa do italiano pragmático, que até o italiano te perdeu. Então é meio, sabe, é uma coisa meio doida, mas é isso. O Brasil não quer fabricar jogador brasileiro. Ele quer fabricar garoto brasileiro com perfil europeu, para fazer negócio e não para abastecer os seus times. Ô Flávio, você acha que poderia haver a possibilidade de um contramovimento no caso das duas uma? Ou o Brasil perde o posto de maior campeão da Copa do Mundo, que está garantido ali pelo menos por 8 anos. Se a Alemanha ganha, divide esse posto, né, até 2030, e a Alemanha pode passar. Se não ganha, aí se garante por mais um tempo. Ou se, por exemplo, fica de fora de uma Copa do Mundo, que é mais difícil agora com 7 vagas, mas se por acaso fica de fora de uma Copa do Mundo, você acha que teria perspectiva de fazer esse contramovimento de volta? Acho muito difícil, acho que é uma coisa sem volta, porque o futebol brasileiro está cada vez, e eu não tenho nada contra, cada vez mais futebol de negócios. Quando você traz uma SAF, que eu sou favorável do modo geral, e o São Paulo, por exemplo, não é SAF e faz jogador para exportação. Sim. Por isso que eu estou falando. Então, só para dar um exemplo. Mas a tendência é cada vez mais você ser um fabricante de matéria-prima. Hoje o Brasil ele não é um criador de jogo de estilo. Ele é simplesmente um abastecedor de matéria-prima. Só isso. A preocupação, negócio, rola negócio, gira, entra negócio pra caramba. O próprio Abel Ferreira, já que eu citei o exemplo, quando perguntaram, o Palmeiras investiu 1 bi, mas quanto o Palmeiras vendeu? Veja quem o Palmeiras vendeu. Então ele vende o Estevão, ele vende o Luiz Guilherme, tudo jogador de habilidade. O Hendrick não é um jogador de habilidade, é um jogador de força, mas enfim. Ele vende um zagueiro, o Vitor Reis, o zagueiro de saída de jogo. Eles vendem o jogador de mais qualidade rapidamente é dispensado. Ele é vendido, ele vira um objeto de negócio. E eles fabricam um jogador durão, grandão, forte, para poder vender por um valorzinho menor. Então tem um monte de jogador que você nem vê. De repente o cara aparece. O São Paulo se desfez daquele menino William Gomes, que era um driblador e que perdeu a posição porque um técnico argentino burocrático não queria que ele driblasse. Então, percebe como a gente está fugindo da nossa cultura? Daqui a pouco, ou até hoje, a gente já pode dizer isso, o futebol brasileiro ficou irreconhecível. Ele não é o futebol brasileiro sem nenhum tipo de saudosismo, que é uma coisa que eu não sou saudosista. Mas é outra coisa. Você olha o futebol que jogava no Brasil, seleção, estamos falando de 2002, final dos anos 90, 80, é completamente diferente do que se joga hoje. Hoje é um jogo mais duro, e aí vem um Jorge Jesus, um técnico português mais ou menos, e faz no Brasil aquilo que o Brasil fazia. É inacreditável uma coisa dessa, né? E ele faz um Flamengo jogar bola, brigar, brincar, jogar. Aí o Pilhado berra aí e tal, não sei o quê, com toda a tontice dele. Mas ele tem razão. Ele fala, a torcida do Flamengo ainda é a única que cobra um espetáculo. Que a gente está acostumado. A do Palmeiras, e nada contra de novo. Ela quer a vitória. Sim. Se eu ganhar de 0-0, tá bom. Mas não era isso que o Brasil fazia. O Santos ganhava e goleava. A academia do Palmeiras, provavelmente a primeira, ganhava e goleava. O São Paulo do Telê, o cuidado do Telê, quando ele diz assim, eu não admito que um jogador meu não saiba cruzar uma bola, dominar uma bola. Hoje é a coisa mais natural do mundo. O cara não sabe passar a bola. Não há essa preocupação. Ele tem que ser forte, ele tem que correr muito, ele tem que dividir muito. Percorrer 15 quilômetros por jogo. Esse é o perfil do jogador. E tem uma técnica muito pequena. Eu gosto do Hendrick. Eu acho que ele tem que ter oportunidade como todo mundo. Eu acho que o Rayan e o Hendrick, eles são muito equivalentes, muito próximos. Ninguém fala do Rayan, talvez do Rio estejam falando e tal. Mas ele não é a solução única. A primeira coisa que o Brasil tem que acertar, o meio-campo. Há um buraco no meio-campo do Brasil. Essa prioridade. Aí alguém falou, o próprio Raí, talvez Fabinho no lugar do Casemiro, talvez encorpar mais o meio-campo. Essa prioridade, foi ali que o Marrocos deitou. Né? Deitou. Jogou totó, foi um passeio, uma coisa até vexatória. Deu até pena no primeiro tempo do totó que o Brasil levou. E aquela história de, eu não sei se Deus é brasileiro, mas ele joga pela seleção brasileira. Porque era para tomar 2-3 no primeiro tempo. Uhum. E virou 1-1, quer dizer, meio que, o próprio Danilo falou, vamos ficar numa forma, tá bom, tá tudo certo e tal, não sei o quê. E aí coloca-se uma situação de que se botar um atacante... Sabe o que ia acontecer se o Hendrick estivesse no jogo de... Ele não ia receber a bola. Como o Igor Thiago recebeu uma só.
Então, eu tenho muito medo dessa coisa porque com a mesma avidez que todo mundo quer que entre, se ele entrar e não resolver porque a bola não chega, ele vai ser queimado. Ah, tá vendo? Não era tudo isso, não sei o quê. Tem tudo isso para ser colocado. Então, até por preservação, quando o time estiver mais azeitado, você pode colocar. Agora, você pode colocar o Hendrick no lugar do Igor? Pode, mas não é desespero de causa. Desespero de causa é acertar o meio-campo. Se não acertar o meio-campo, corre o risco de ter dificuldade com o Haiti. Porque os caras têm noção de bola, ninguém é tonto. O Haiti vai povoar o meio-campo, vai se fechar, ele sabe o tamanho do adversário dele. Ele vai te fechar. Provavelmente vai fazer um 4-5-1, vai deixar um cara lá na frente, que também vai ajudar a marcar, vai meter 5 no meio-campo, vai compactar. Se o Brasil meter 4-2-4, vai ter dificuldade. Mesmo o jogador do Haiti sendo inferior ao brasileiro, 5 contra 2, ele vai levar vantagem. Tá? Então, eu acho que há prioridades acima do Hendrick, que é que o Hendrick virou bola da vez. Então tá, eu adoro esse negócio de bola da vez. Com a mesma velocidade que entra, sai. Mas eu fico preocupado com o garoto, porque eu acho que ele é muito útil, muito bom, e pode ser queimado, porque se ele entrar com o Brasil desajeitado como estava, não vai resolver. Não tem milagre. Nem o Pelé fazia milagre. Pega a bola, dribla todo mundo. Não tem. Tanto é que o maior gol da Copa é do Maradona, que ele pega a bola no meio campo e dribla todo mundo. Tem Copa desde 30. Uma vez aconteceu isso com o Maradona. Né? Pegar a bola e fazer o gol sozinho. Não existe isso, gente. Então, calma. Boa, a gente vai falar agora sobre o Neymar, o auxiliar Neymar Júnior, que deu alguns pitacos ali do banco de reservas para os jogadores da seleção brasileira durante o confronto contra Marrocos. A gente vai rodar uma arte do Neymar, primeiro falando para abrir a ponta, né? Abre aspas para o Neymar. Abre a ponta, baralho. Aí o palavrão que a gente não vai falar aqui, porque ainda é muito cedo, né? Tá Também vamos ter essa consciência de que tá muito cedo. Tá só no YouTube. Então abre a ponta, caralho, e passa. E o Rafa, você, Bruno Guimarães, e o Casimiro tem que se organizar. Tá aí, então, o Neymar dando dicas, instruções para os jogadores da seleção brasileira durante o jogo. Ô, Flávio, a gente comentava muito isso, né? O Neymar também seria importante nessa parte mental de alguns atletas, por ser um jogador experiente, que já disputou 3 Copas do Mundo, titular da seleção brasileira, na parte coletiva, na parte do grupo, ele é um líder, querendo ou não. E o Neymar, nessa ausência do jogo contra Marrocos, não tinha condições de jogo, por isso não estava nem relacionado, nem colocou o uniforme para ficar no banco. Ele deu algumas instruções para os jogadores da seleção brasileira dentro de campo. Talvez seja essa a principal característica do Neymar que mais agregue para essa Copa do Mundo, ou você ainda tem expectativas dele entrando ao decorrer da competição, quando tiver 100% recuperado? Espaço ele tem, pelo menos pelo jogo do Brasil contra Marrocos, espaço ele tem de sobra, viu? Antes de mais nada, é bom esclarecer uma coisa. Eu, durante mais de 20 anos, eu fiquei dentro do campo e naquela época você ficava do lado, você ficava no banco. Num jogo do Brasil com o Paraguai, eu fiquei do lado do Tele. O cara estava jogando algumas coisas, né? E com uma pontaria espetacular, a torcida do Paraguai não errava. O Vanderlei Nogueira também estava. Então o Tele falou, vem pra cá, mas a gente tá meio fedido quando chegou lá, né? Porque jogaram. Todos os jogadores, ou praticamente todos, gritam o tempo inteiro. Não é... Né? Todo mundo grita. Porque quando o cara tá lá, o que ele pode fazer? Torcer, né? Então é normal. Por que tem a fala do Neymar? Porque é o Neymar, né, pô? De novo vamos entrar no Ryan, o cara vai focalizar o Ryan? Mas o Ryan devia estar gritando também, do mesmo jeito. Então, normal. O Neymar, ele grita como todo mundo. E fica gritando e berrando e ninguém ouve nada. O Vampeta fala sempre, o técnico grita, ninguém ouve nada. E o técnico faz assim, o cara não entende nada. O Vampeta fala isso toda hora, não ouve nada. É tudo, né, cascata. O cara não ouve nada, o cara tá no meio do jogo e tal. Então ali o Neymar estava torcendo, gritando, berrando, mas não muda nada. Ele e quase todos do banco, alguns são mais quietos e tal, mas é muito difícil. Eu tenho certeza, por exemplo, que o Everton, goleiro, terceiro goleiro, estava gritando também. Tá todo mundo gritando. Aí, normal. Tá dando os pitaquinhos dele, como tinha um monte de gente na arquibancada. Pô, vai aqui, vira lá. Você não viu? Acho que foi o Raí mesmo que filmou o pilhado aos berros lá também, dando pitacos e tal. Faz parte. Ali não pega nada porque realmente você não consegue, né? No bolo lá você não ouve nada. Na hora da parada técnica, todo mundo fala. É meio que também aberto a isso. Claro, o treinador dá instrução, mas todo mundo, olha, pega aqui, vai lá, não sei o que e tal. É normal. Mal comparando, mas é um pequeno mundo, né? Na Copa CESP, quando vai pro banco, todo mundo
mundo fala um pouco. Não é? Verdade. Não é só o Raí, o treinador, que falava. Você falava, todo mundo fala um pouco. Normal, natural. E no banco também, eu gritaria, vai, não sei o que, xinga. Tanto é que vira e mexe, tem jogadores sendo expulsos no banco. Então, normal, natural. Mas é óbvio, né? Os caras vão fazer leitura labial do segundo preparador de goleiro? Fazer do Neymar, né? Então, claro. Mas é isso. E o Neymar não é líder. Você acha que não, Flávio? Não é líder. O Neymar é líder técnico. Mas o Neymar não é líder de nada, não é capitão do time. Se for, é pela condição. O Neymar. O Pelé não era o maior líder do time. O Ademir da Guia não era o maior líder do time. Né? Então não tem. O capitão da seleção brasileira de 94 era o Dunga. Quem jogava pra caramba lá naquele time era o Romário, o Bebeto, o sistema defensivo, o meio campo. Então, o Dunga era o líder. Então uma coisa é a liderança, outra coisa é você ter uma liderança técnica. Então, claro, que o Ademir da Guia era chamado pelos jogadores do Palmeiras de bolão. Bolão porque era um bola cheia, toca no bolão. Liderança técnica. Então, se o negócio engrossar, vai jogar no Neymar. Não vai jogar no Marquinhos lá atrás, que é o capitão. Mas ele não é líder, os caras gostam dele, ele tem experiência, ele é rodado. Mas o Neymar, ele não é líder. Liderança é uma coisa que já nasce com você, né? Líder é outra coisa, ele não é líder. Ele tem uma referência, ele é um cara... Pô, a molecada, provavelmente o Hendrick, o Ryan jogaram videogame com ele, pô. Né? Com ele sendo... Então, claro que você vai encostar no cara e tal. Mas ele não é líder, assim, não tem essa liderança de botar debaixo do braço. Acho até que... Eu vi qualquer coisa, que até ele participa da conversa do bicho, né, da premiação. Mas quem discute, quem conversa, com certeza é o Marquinhos, que é o cara que tem a abraçadeira, né? Esse é o verdadeiro líder do time. Então, não vejo assim. É que é óbvio, né? De novo, se eu sou o câmera, eu vou focalizar o Neymar. É óbvio, é evidente, né? Claro. Qualquer coisa que sai do Neymar é legal, vale a pena. Mas não muda nada, ninguém ouviu isso aí, nada, não viu nada. E pra gente chamar também o Boni e o Raí para esse debate, a gente tem uma outra aspas do Neymar também a respeito do jogo diante da seleção de Marrocos. A gente vai passar na tela, ainda falando sobre a parte tática do time, e ele mandando dar bola no Vini Júnior. Toca a bola pro Vini, faz o Vini ir pra cima. E foi dessa forma que saiu o gol da seleção brasileira, uma jogada individual do Vini Júnior. Professor Neymar. Professor Neymar, exatamente. E depois ele falando, Ibanhas, dá uma no Vini, manda o Vini correr nas costas. E de novo, foi dessa forma que saiu o gol da seleção brasileira. Cuidado que vão mandar demitir o Ancelotti e colocar o Neymar. Agora, cá entre nós, vamos supor. Vamos pegar a Lúcia do café, nossa, né, querida Lúcia. Se ela estivesse lá, ela ia pedir para tocar a bola em quem? No Vini. É óbvio, né? Claro, pô. Vai falar, Vini, toca a bola no Ibanhas. Não dá, né, gente? É claro. Tanto é que o Vini era o cara que... E é o cara que a gente espera mesmo, que deu E foi legal, ele deu uma regida legal. Toca a bola no cara que pode resolver, né? Se tiver no Neymar em campo, então toca no Neymar. É normal, né? Natural. Ô Boni, e aí, essas instruções do Neymar ali no banco de reservas, orientando o time, é talvez a principal virtude dele nessa seleção, pensando que fisicamente não está muito bem? Pode agregar bastante? É isso, eu concordo com o Flávio. O Neymar não é naturalmente um líder, né? Aquele cara que tem uma voz ativa em termos de discurso no vestiário, que usa a faixa de capitão, dá a preleção. Ele é o cara que ele lidera por ser uma referência, né? Ele lidera tecnicamente e por quase toda a seleção brasileira ter acompanhado o Neymar jogando e por tê-lo como um espelho, assim. Então, acho que ele pode ser importante nesse sentido, de ser a referência, o ídolo de muitos que estão ali dentro desse elenco da seleção brasileira. E, cara, esse tipo de orientação é isso, é o que vocês falaram, é natural. Todo mundo que joga bola, que jogou alguma vez, sabe que se você está lá no banco, o Neymar ainda devia estar com uma vontade danada de entrar, de poder estar à disposição, vai gritar, vai dar o seu pitaco, vai tentar dar uma orientação. A gente viu o Cristiano Ronaldo na final da Eurocopa de 2016, ele sai, ele vira um treinador ali e muita gente acredita ele, não, você vê como ele foi um auxiliar técnico, o cara tá ali gritando um monte de coisa. Imagina, né? Técnico. Vocês conseguem imaginar isso? Não. Imagina. Eu não contrataria nem por bala mistura, não dá. Não é o caso. Esses caras que são muito... Não é verdade? O Neymar técnico, Flávio, o time dele, ele só ia jogar, não ia treinar. Não dá. Esses caras são muito diferentes. Geralmente, é claro que a gente pensa, o Cruyff foi um grande treinador, mas... É uma exceção. É uma exceção. No geral, você pensa, o Messi sendo treinador.
Ele vê o time dele não tá jogando bem, ele fala, gente, é só cortar meio time e fazer o gol. O Maradona, o Pelé falava isso. O Maradona foi uma tragédia como treinador. Ele era amigo dos caras, ele era o ídolo dos caras, mas não dá. O Pelé, eu tive várias vezes a oportunidade de conversar com ele, né? Felizmente, Deus me deu essa alegria. E você não entendia o que ele falava. Porque é tão simples para esses caras, mas tão simples que não dá. O Cruyff falava assim, que o futebol é um jogo muito simples. Mas é difícil fazer a simplicidade. É muito difícil. Inclusive, ele dizia o seguinte, futebol é um esporte que você usa os pés, mas joga com a cabeça. Só que cabeça de gênio é duro de entender. Você não consegue. É o que você falou. A instrução do Messi, cara, pega a bola e dribla todo mundo e faz o gol. Como é que você não faz isso? O Neymar não pode pegar lá no canto, dar uma lambreta e você passa o passe no meio. Esse tipo de cara não dá. Os grandes técnicos do mundo, normalmente, foram jogadores medianos, alguns até bem ruins. O Luxemburgo... mais ou menos, foi um baita treinador. O próprio Abel Ferreira, era um toscão, lateral toscão, né? Filipão, nossa senhora, estou falando campeão do mundo, Filipão. Era um jogadorzão tosco. Você citou o Cruyff, é realmente uma exceção. É uma exceção, mas é muito difícil. Os grandes jogadores, os grandes craques, né? Leônidas da Silva, o nosso segundo Pelé, tivemos 3, né? Teve o Frei Rácio, Leônidas tentou ser treinador, não dava. Não dava. Vampeta, que jogou pra caramba. Ele conta aí que ele ficava lá se divertindo com os caras com megafone, chamam, como é que é? Fala, cachaceiro, e tal, ficava se divertindo, conversando com o cara, que eu não conseguia, porque não dá, isso é uma arte, né? Uma coisa muito... O Zidane, né, Flávio? Você não chegou a citar, o Zidane também foi treinador do Real Madrid, chegou a ganhar Champions, mas sim, a gente achava que seria muito... O Zidane. Mas assim, sim, não foi. Então, o atual técnico da França, que foi muito menos jogador que o Zidane, funcionou. Então, normal, né? É muito, sabe? Um jogador muito acima da média é muito difícil. Que é o que você falou, Bono, é muito simples pro cara. Mas como é que o ser humano normal vai entender? O Pelé queria me explicar uma saída de bola. Ele ficou bravo e começou a desenhar. Eu falei, pelo amor de Deus, pô. Mas é tão simples, pra você, né, pô? Um cara que tá fechado por 3, ele bate a bola na canela do cara e pega do outro lado. Como é que você vai entender? Você já pensou ele pedindo pro cara fazer isso? Não dá.